Olá, você vai ver nessa edição. TCE segue trabalho respeitando as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está trabalhando, respeitando e incentivando as medidas preventivas no combate ao coronavírus. O TCE tem realizado sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal Pleno e das câmaras julgadoras. As sessões agora são por meio de videoconferência em caráter excepcional e temporário. A medida considera a necessidade de se manter a prestação dos serviços essenciais de controle externo durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Acompanhe o julgamento de alguns processos. Na sessão do Tribunal Pleno, realizado através de videoconferência, os conselheiros afastaram a irregularidade apontada pela SESEX, Receita e Governo, onde o município extrapolou em 55,08% a receita de corrente líquida de despesa com pessoal, superando o limite máximo de 54% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu faço um parênteses, o município só extrapolou a DTP, o limite da DTP, por conta da aplicação da resolução de consulta. E a própria resolução de consulta 19 de 2018 diz que caso a extrapolação seja exclusivamente por conta da nova metodologia, né, do novo cálculo esposado pela resolução de consulta, que inclui o imposto de renda, que a irregularidade deve ser desconsiderada. Ocorre que a referida extrapolação dos limites de gastos de pessoal aconteceu devido à mudança de entendimento da Corte de Contas por meio da resolução de consulta número 19 de 2018 do Tribunal Pleno, quanto ao cálculo do imposto de renda retido na fonte no montante da DTP. Após análise das justificativas da defesa do gestor José Odil da Silva, a Corte de Contas também afastou a irregularidade sobre abertura de crédito adicional especial e fez determinações. Ficou determinado que o atual chefe do Poder Executivo apresente demonstrativos contábeis com informações compatíveis e fidedignas à realidade econômica da Prefeitura de Campos de Julho. Também foi determinado ao gestor para que reavalie os métodos na implementação das metas fiscais e aplique as ferramentas corretas e necessárias para o cumprimento das referidas metas. Foi recomendado para que adote as medidas necessárias para que as informações alimentadas no sistema Aplique estejam compatíveis com os documentos físicos, bem como em conformidade com as informações constantes no seu portal Transparência. Ficou determinado ao gestor que aprimore seu departamento contábil, de modo a garantir que os registros contábeis possam evidenciar a realidade econômica do município. Também está determinado que considere os saldos de cada fonte de recursos ao final do exercício para abertura de créditos adicionais por superávit financeiro. Além disso, o TCE recomendou que o gestor adote medidas efetivas com vistas a aprimorar o desempenho da contabilidade do município, garantindo que as informações contábeis sejam fidedignas à realidade econômica do município. Adote rotinas administrativas, treinamento de pessoal e sistemas informatizados aptos a permitir o correto envio de leis, decretos e demonstrativos contábeis ao sistema Aplique. Reavalie os métodos na implementação das metas fiscais e aplique as ferramentas corretas e necessárias para o seu cumprimento. Adote as medidas dispostas nos termos do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal em virtude da extrapolação do limite prudencial. O ex-presidente da Câmara de Ipiranga do Norte interpôs um pedido de recurso ordinário com o objetivo de reformar o Acórdão 64 de 2018. Esse acórdão faz parte do processo de representação de natureza interna que apontou irregularidades no controle de frequência dos servidores municipais efetivos e comissionados por meio de cartão de ponto. Na justificativa, o gestor pediu a reforma da decisão, alegando que os servidores teriam cumprido e registrado a jornada de trabalho. Alegou ainda que, de acordo com a resolução de consulta número 63 de 2011 do TCE de Mato Grosso, não se exige a fixação de horário e registro de ponto para os servidores ocupantes de cargos comissionados.
Já que o município não tem uma lei que determina o registro de ponto para servidores, o relator do processo, o conselheiro João Batista de Camargo, entendeu que o TCE não pode exigir os registros. Voto A, preliminarmente, pelo conhecimento desse recurso ordinário, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. No mérito, pelo seu provimento, considerando a ausência de previsão legal no município de Piranga do Norte, quanto à exigência de controle de ponto aos cargos comissionados e a mudança de posicionamento dessa coisa quanto à aplicação de multa em caso de descumprimento de alerta. Dessa forma, mantém a irregularidade apontada na RNI, afeta os cargos efetivos e a sua determinação, mas afasta a aplicação de multa de 6 do PFCMT ao senhor Pedro Alessandro Alves do Nascimento, ex-presidente da Câmara Municipal de Piranga do Norte. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!